Nem o mito da design. Ano passado ele ganhou o prêmio lá na torcida por ser o integrante mais antigo da competição. Falando algumas considerações. Tudo bem. Pode ficar tranquilo. Vocês têm 15 minutos para apresentar. Depois, com 14 minutos de apresentação, ele vai levantar uma plaquinha aí de 1 minuto só para informar você que está faltando 1 minuto só. Né? Só que ele não vai parar você, você pode continuar. Só que se você passar de 15 minutos, você é penalizado. Né? Sim. Interrupções de outros membros da equipe são penalizadas também. A não ser que você pode perfeitamente chamar um colega, né, para dar uma explicação específica. O orientador não pode interferir. Qualquer intervenção do orientador é penalizada. Isso aí. Quando você estiver pronto. Está pronto, gente? Isso aí. Tá, então, primeiramente, bom dia. Meu nome é Eric Mantovani. Eu sou integrante da equipe Utrifalcon Aerodesign. Nossa equipe é composta por alunos de todos de Engenharia Mecânica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Ponta Grossa. A equipe foi fundada em agosto de 2012 e está no seu 3º ano de participação na competição ainda. E esse ano nós passamos por uma reformulação da equipe ainda, por alguns problemas que ocorreram no ano passado. E hoje temos apenas um integrante que é remanescente do ano passado, então a equipe é toda nova. Foi um desafio para a gente também. Temos aqui o projeto conceitual da nossa aeronave e nós trouxemos para apresentar nesse ano de competição para vocês. Aqui, então, como foi o desenvolvimento do projeto? Primeiro foi claro que as áreas foram divididas de acordo com o regulamento da SAE, da competição, mas inicialmente, nas primeiras reuniões, foram feita a seleção dos materiais pré-requisitados que nós já tínhamos uma noção, segundo o banco de dados que tínhamos, e também questões de conhecimento, relação histórica, por exemplo, fibra de carbono, honeycomb, balsa, já eram materiais predispostos a serem utilizados no projeto. E também algumas características conceituais, como por exemplo a altura da asa, já por conhecimento histórico dessa configuração, nós já tínhamos esses conceitos um pouco já pré-estabelecidos na cabeça. Então, a equipe foi dividida nas áreas que são listadas aqui. Iniciamos com a aerodinâmica. Na aerodinâmica, da área em planta determinada no regulamento, foi estipulado 75% para a asa. E então foi feita primeiramente a análise dos perfis, o perfil ideal para utilizar na asa. E após os estudos foram pré-selecionados 4 perfis e famílias diferentes. E a partir da análise do comportamento desses perfis, o selecionado foi o CLM 1210, que é o que está em vermelho nos gráficos. Aqui o comportamento de coeficiente de sustentação, coeficiente de arrasto e eficiência aerodinâmica. O que foi determinante para a escolha dele foi na parte de eficiência aerodinâmica em relação ao avanço do ângulo de ataque, que não é o que tem o maior pico, mas é o que é mais constante ao longo do avanço dos ângulos aqui, de 0 a 10 graus. A geometria utilizada e selecionada foi a trapezoidal, que fomos analisando a partir de dados históricos e analisando a eficiência, as vantagens de cada uma, a mista, a retangular e elíptica, e acabamos selecionando a trapezoidal também pela facilidade construtiva, pelo calendário cortado que tínhamos esse ano por causa da reformulação da equipe. E aqui tem alguns dados dimensionais da asa, a envergadura dela é de 2,5 metros. E aí abaixo temos uma tabela com as forças atuantes na asa em 2 velocidades distintas, apenas para exemplificação, 7 e 20 metros por segundo. Na área de estabilidade e controle, foram determinados principalmente 2 aspectos, a geometria e posicionamento da empenagem e seus efeitos com relação à estabilidade da aeronave. Como o calendário era apertado e a equipe muito inexperiente ainda esse ano, nós optamos por não estudar a estabilidade dinâmica da aeronave, apenas a estabilidade estática nesse ano. Então a configuração da empenagem, também por dados históricos e pela certeza de ser uma configuração mais confiável, foi escolhida a convencional.
Com relação às características geométricas, foi utilizado através do cálculo por alavancas adimensionalizadas e foi passado em sua relação com o volume de cauda e tudo para encontrar a área da asa e, a partir da geometria selecionada pela equipe, poder estipular o formato final dela. O posicionamento da empennagem foi a partir do método encontrado na literatura, por Seco, que considera o centro de gravidade da aeronave alinhado com o CA da asa. Aqui, nas seleções dos perfis da empennagem, o perfil horizontal foi utilizado um método bem semelhante, utilizando o X-Foil, do que foi feito na asa, e tem 3 perfis pré-selecionados. O selecionado no final foi o NACA 632A015, que é o que está em bege aqui nos gráficos. Tem os mesmos gráficos de comportamento, sustentação, arrasto e eficiência aerodinâmica, e ele foi selecionado. Ele é um perfil semi-simétrico, então a gente não pôde repetir a utilização dele para o perfil vertical. Então foi feita uma outra seleção com outros perfis e selecionamos para o perfil vertical o Epler 169. Com relação às características geométricas da empennagem, tem aqui alguns dados, guarda-raiz, guarda-ponta, para vertical e para horizontal também. E com relação à estabilidade, então foi feito o estudo, como eu disse, da estabilidade estática, foi concentrado nisso esse ano. E foi feito então o estudo da estabilidade estática longitudinal primeiramente. Então tem o gráfico da análise do momento longitudinal, compensador de qualquer instabilidade na movimentação longitudinal da aeronave. E sabemos que o coeficiente angular da reta de momento precisa ser negativo a partir do ângulo de 0 graus, e isso foi respeitado, e quando o ângulo de ataque é 0, precisava ser positivo. Então, também foi analisada a estabilidade direcional estática da aeronave, seguindo também, temos aqui o gráfico, com a análise do momento a partir da variação do ângulo do leme com esse momento compensador. Da mesma forma, a estabilidade lateral. Temos os critérios citados por Pablo com relação à estabilidade lateral, que é a questão de configuração da aeronave, por exemplo, a altura da asa, o ângulo de diedro, ou também o flechamento dela, que a gente sabe que acaba contribuindo para ela ter uma estabilidade lateral melhor. A gente procurou seguir com isso e também foi gerado o gráfico a partir desse coeficiente de estabilidade lateral com a variação do ângulo de rolamento da aeronave. Foram dimensionados também o profundor, DM e também os ailerons da aeronave. E aqui tem exemplificado, foi utilizado o método citado por Heimer, que é baseado em dados históricos, e então foi dimensionado o aileron, vista inferior. Na área de cargas e estruturas, então, foram determinadas as cargas nas estruturas, nas principais partes da aeronave. Primeiramente, na asa, utilizamos a técnica de cordas de Stender, dada por Liscott. E aqui temos então um gráfico resultante com essas tensões em meia asa, então tem a meia de 0 a 1,25 metros. E então foi gerado os gráficos de momento fletor e força cortante para a longarina da asa e sobre as empennagens horizontal e vertical. As cargas de aterragem são as cargas geradas no pouso e foram calculadas segundo a técnica de Heimer também. A aterragem em 3 pontos, que é quando pousa com a bequilha e o trem de pouso principal. Então, chegamos a esses resultados. Também a aterragem em 2 pontos, que é quando só com o trem de pouso principal e um ponto, quando é o caso mais crítico, quando tem como apenas uma das rodas do trem de pouso principal. Depois de dimensionada a aeronave e toda essa parte conceitual ter sido avançada, chegamos à análise computacional, que é a análise de tudo que tem aqui. Utilizamos o software ANSYS. Na biblioteca do ANSYS, então, boa parte da aeronave usa fibra de carbono, e na biblioteca do ANSYS não tinha, então a gente teve na literatura, no CARICER, esses dados para fibra de carbono para ser utilizado no software. O método utilizado para a longarina da asa, da empennagem horizontal e vertical, foi o mesmo, então eu tenho exemplificado aqui apenas na longarina da asa. Então, por ele ter uma geometria simples, foi utilizado a distribuição de malha simples, normal, e a análise da malha foi utilizado o elemento Pellet, essa ferramenta aqui. Tem a tabela aqui com a quantidade da malha. E é só meia asa também, meia longarina. Então é a envergadura total aqui. E a deformação, então tem os gráficos da simulação aqui, as imagens, deformação total e maximum principal stress. Para o trem de pouso, a geometria dele é um pouco mais complexa, tem mais curvatura, mais angulação, então foi utilizado, por analogia, o método de
CFD para a geração das malhas, mas a análise continua sendo por elemento query. E aqui tem os gráficos da análise, deformação total e maximum principal stress. Aqui é a mesma análise com as mesmas forças aplicadas, porém foi fixada essa parte superior do trem de pouso para poder analisar essa deformação dele na hora do impacto no pouso, do trem de pouso principal. Para a bequilha também foi utilizada essa analogia da CFD e também analisado por elemento query. Os materiais são diferentes, o garfo é em alumínio e o eixo em aço, e isso o material exatamente já tinha na biblioteca do ANSYS. Foi aplicada a força no eixo para ver o quanto ele existia e cumpriu com os requisitos que nós determinamos. Deformação total, maximum principal stress e também. Na análise de desempenho, entre várias coisas, foi selecionada primeiramente a hélice utilizada no motor e feito então um ensaio de bancada, um ensaio estático de tração, um ensaio estático. Foi utilizado o dinamômetro digital e tacômetro para medir a rotação e foi gerado gráficos com as hélices testadas, as principais, e da tração em relação à rotação. A selecionada foi a APC 306, que é a que está em vermelho aqui, e satisfez a equipe por ter uma maior tração estática. E então também foi gerado na análise de desempenho a tração disponível e requerida, foi feita análise com vários níveis de rotação, de altitude, perdão. E também os cálculos de máxima autonomia e máximo alcance, então as velocidades ideais de voo para máxima autonomia e máximo alcance em relação ao peso da aeronave. O diagrama VN, que é do fator de carga em relação à velocidade da aeronave, pelas características dela ser uma aeronave pequena e pela função que ela realiza de transportar carga, foi definido um fator de carga de 2,5. Então, a partir dele, definidos os outros valores, o fator de carga limite positivo, negativo, último, e então definidos as velocidades de stall, de cruzeiro e de mergulho também da aeronave. Foi determinado também o comprimento de pista para a decolagem necessário para a aeronave, dependendo do peso e também da altitude. Da mesma forma, também para o comprimento de pista de pouso, foi feita essa previsão. E também o desempenho em curva na manobra da aeronave, foi feita essa análise com análise dos raios de curvatura mínimos para executar a manobra de curva. E a partir desses dados foram calculados então e feitos aqui fixados no gráfico a velocidade de raio mínimo para executar essa manobra e os ângulos de inclinação máximas possíveis para a aeronave. Tudo em relação ao peso da aeronave, no eixo X, e a altitude aqui, nas várias retas. O envelope de voo também, que é a faixa de velocidade que a aeronave voa de maneira estável em relação ao seu variação da altitude, limitado pela velocidade de stall, e chegamos até um pouco mais de 5 metros no caso, com uma carga moderada. E a carga útil em função da altitude necessária, que era o que colocava no portal lá da competição, e foi feito através também da mesma equação utilizada para determinar o comprimento de decolagem da aeronave. Então foi feita a linearização desses dados e trazido na forma da reta com a carga útil máxima com relação à altitude de densidade mais real, à medida que ela avança a carga útil máxima diminui. O projeto elétrico foi feito primeiro o cálculo das forças de deflexão no momento ocorrentes na superfície de controle da aeronave. Então foi feito um ensaio estático, então um ensaio de tração com o dinamômetro digital e servos para ver seus momentos, suas forças. E aqui tem a tabela resultante com os dados que nós obtivemos do ensaio, o dado pelo fabricante e a decisão onde foi cada servo. E aqui tem a imagem do princípio do projeto elétrico. E uma característica do nosso projeto esse ano foi a utilização da impressora 3D. E utilizamos na peça que fixa as engrenagens horizontal e vertical, liga elas com o corpo da aeronave. Então fizemos ensaios primeiramente com os fios, o material escolhido foi o ABS, mas aqui esse gráfico não é disso, é o gráfico dos corpos de provas que nós geramos. Nós geramos 10 corpos de provas com a disposição das malhas de formas diferentes, 5 deles com a disposição transversal e 5 com a disposição longitudinal,
ver a diferença no ensaio de tração. E foi feita também uma simulação antes com o ABS, também não tem na biblioteca dele, foram utilizados esses dados aqui. E como a nossa peça gerada tem malha nos dois sentidos, então foi utilizada como referência aqui, os dados inseridos na simulação, é um valor médio entre os obtidos no ensaio de tração. Então tem aqui a imagem com a malha, foi a CFD também, o elemento para ele utilizando. Aqui os resultados da simulação, como ele é utilizado aqui na engrenagem, primeiro foi feito aqui sem a força do leme sendo aplicada durante o voo, e aqui com a força do leme sendo aplicada, que acaba tensionando ele lateralmente. E é isso, agradecimento aos nossos patrocinadores e a vocês todos pela oportunidade aqui. Isso, eu comentei, foi feita do ano passado para esse, foi feita uma reformulação da equipe, e hoje apenas um integrante era do ano passado. Então, é isso que a gente comenta, né? Você tenta manter essa continuidade, né? O conhecimento adquirido, a experiência adquirida, foi sem perder na mudança de equipe. Foi uma coisa fora assim, do normal, mas a tendência é manter agora para os próximos anos. Agora, uma pergunta mais técnica. Vocês mostraram aí, vocês calcularam, né, o desempenho de carga paga e pista, né? Peso transportável e pista. Como é que vocês fizeram o cálculo? Foi uma fórmula, foi um cálculo assim, integrando a decolagem? Foi utilização de fórmula obtida na literatura. Tá. Não foi feita a integração. E qual que é a carga paga que vocês pretendem levar aproximadamente assim? Na prática, né? No voo, em torno de 7, 8 quilos, nós acreditamos assim, sendo otimista, assim, nas baterias mais avançadas, né? Nos caminhões. A altitude de densidade aqui, assim, é a máxima do o senhor não consegue essa faixa. Nos cálculos, a máxima ali com a altitude de densidade mais favorável era 9,25 de carga útil. Assim, tendo em vista o comprimento de pista necessário para a decolagem. Você pode até carregar mais, mas é limitado por isso. Aí, pela altitude de densidade, acreditamos que por um voo mais seguro, em torno um pouco abaixo desses 9 kg. Não sei se foi a sequência da apresentação, você, junto com os parâmetros de desempenho, né, você mostrou pista, capacidade de curva, né, velocidade, etc. Você mostrou o gráfico de fator de carga, velocidade. Diagrama VN, né? Sim. Velocidade e fatores de carga, né? Como é que você usou, como é que vocês usaram o gráfico aí, o diagrama VN no projeto? Como é que ele ajudou você no projeto? Assim, ele está associado à carga, ao carregamento, né? Estruturas, né? Mas lá atrás, você tinha falado antes, né? Já da estrutura, dos cálculos sociais, etc. Mas como é que esse gráfico ali foi utilizado, né? Em relação, na apresentação foi colocado aqui, mas foi realizado na parte pelo pessoal de cargas e estruturas. Eu convido o coordenador da área de cargas e estruturas, João. Então, o diagrama V por N foi um diagrama que a gente gerou junto com a parte do desempenho, até por necessidade das velocidades. Por isso que a gente optou por colocar ele na parte de análise de desempenho. Mas o diagrama VN ele é fundamental na parte da determinação das cargas e estruturas da aeronave, determinando os fatores de carga máximos e mínimos para você poder aplicar nas cargas durante as situações de voo diferentes. Legal, legal. Esclareceu isso. Foi uma decisão da apresentação. Esse é o ponto, né, que a gente comenta. Tem a apresentação, né, vocês estão contando uma história, né? Quer dizer, uma história com uma plateia que tem que entender. A história, idealmente, tem que ter início, meio e fim. Ou seja, a plateia tem que estar acompanhando as explicações de vocês, né? Vocês estavam falando de carga, de estrutura, etc. Lá no final vocês mostraram a HLTM. Então, quer dizer, um artifício assim, literário, né? Às vezes inverter a história é possível, né? Mas às vezes você deixa a plateia meio perdida, tipo, vocês estão claros, vocês estão. Atentem para isso. Relatório é uma coisa, os cálculos, né, que vocês fazem, relatório, e a apresentação, né, entendeu? Deixa, vocês mostraram o trabalho que vocês fizeram. Né? Vocês estão contando uma história
cuidem para que a plateia siga, né, o raciocínio de vocês. Agora, até se me permite uma observação, né? Isso aí é uma questão que a gente sempre levanta. Vocês vão fazer uso de determinadas bibliografias, pode ser qualquer bibliografia, pode ser o cara mais projeto aeronáutico possível, mas o projeto é altamente especializado, então você tem que fazer sempre uma análise crítica da questão da bibliografia em relação ao que você está utilizando. E a gente conhece uma bibliografia que insere sempre o diagrama de N dentro da parte de desempenho. E a gente sempre está questionando isso. Poxa, o que está nessa parte? Aí fica um pouco como exemplo assim, para o pessoal. Isso aí é o início da parte de cálculo de cargas para se chegar depois na parte de estruturas. E aí, como o Otto tem isso no novo, eles mostraram algo invertido aí na apresentação. Mas ok. Vocês não são obrigados a seguir nenhuma bibliografia. Se fizer mais sentido para vocês fizeram uma coisa certa, né? Claro, diagrama PN, a partir daí vocês tiraram as cartas e fizeram o mesmo estrutural. Então, acreditem em vocês mesmos, essa sequência racional, lógica. Apresentem desse jeito. Vale para qualquer outra tecnologia que vocês estiverem utilizando. Nós chegamos até essa negação do link na ordem central. Com relação ao projeto de vocês mostraram já de cada assim, a figura da aeronave. Eu queria entender um pouquinho melhor como é que vocês, do ponto de vista de decisão de projeto, até projeto conceitual, como é que vocês chegaram nessa configuração, assim, a proporção entre a área de asa e a empenagem, você já, pelo que eu entendi da apresentação, já definiram 75% da área planta total da asa, certo? Ou seja, por que vocês começaram com esse número e não, sei lá, até não questionaram, pô, a gente tem que maximizar a área de asa a todo custo, e aí você trabalha na redução da empenagem horizontal, aí tem uns critérios de estabilidade que vão limitar o quanto você pode reduzir essa empenagem, ou seja, todo um jogo multidisciplinar, né, buscando o melhor atendimento da missão. Então, essa aqui é mais ou menos a minha pergunta. Como é que vocês decidiram pelas proporções do avião? Eu convido novamente o João para explicar. Então, esse ano a gente começou o projeto um pouco tardio por conta dessa reformulação da equipe e a gente optou por usar dados históricos. O que a gente fez? A gente pegou o projeto anterior, o projeto do ano passado, mensurou quanto da área do projeto inteiro a asa ocupava e utilizou a mesma proporção. Aí, baseado na proporção do ano anterior, a gente estabeleceu a proporção do ano desse ano, para chegar na máxima área que a gente conseguia dentro daquilo que aconteceu no ano passado. Essa é uma das perguntas. A outra pergunta que eu tenho, é a minha última. Vocês fizeram um ensaio de hélice, não foi? Tem uma figura, uma foto marcada. Aí a pergunta é a seguinte: essa é a bancada, vocês colocaram as hélices, aí mede a força, né, não é isso? O quanto que a bancada não influencia no desempenho da hélice? Entendeu? Assim, pelo que eu estou vendo aí, tem coisas muito próximas do plano da hélice, logo atrás da hélice, tem coisas muito próximas, está tudo muito. Acho que pode afetar como é que se diz, o escoamento livre que, de certa maneira, a hélice precisa para trabalhar de maneira bem eficiente. Então, sempre estejam atentos a isso. A gente tem uma bancada legal, então o que a bancada vai influenciar no resultado do nosso ensaio? Será que a bancada não nos levou a... Poxa, a gente não escolheu talvez melhor a hélice por causa da influência da bancada? Eu não sei, então estou perguntando, vocês consideraram isso aí, essa parede ali atrás da hélice, A parede. doenças? Essa parede aqui? Não. A própria bancada. A própria bancada ali, tá vendo? A ponta da hélice, a ponta, eu diria, mais nobre da hélice pode me corrigir se eu estiver errado, né? 75% aí do raio, né? Ó, assim, aquele, é mais próximo da ponta ali. E aí eu vejo que logo atrás daquela região ali tem uma parede. E isso pode sim afetar a força que a hélice faz
puxava. Tem dia que é um gavetinho, né? Um negócio assim. Então, é interessante observar esse tipo de coisa. Né? Aqui no próprio design a gente já viu aeronaves que o pessoal vem aprendendo e tal, eles fazem um grande do tamanho dessa geladeira aqui e logo na frente coloca a X e ela tem bem pertinho. Aí é até curioso, você vê que o avião não consegue nem acelerar. Ou seja, tem um bloqueio da X tão grande que afeta muito o projeto. Então é sempre bom observar esse tipo de coisa, a influência de um elemento do avião na outra parte. Né? Mas falei do que Bom, essa é uma observação bem importante, a gente vai tomar nota disso. Tivemos uma preocupação com relação, principalmente no caso da bancada, com a questão do atrito no rolamento, assim, com relação à gaveta mesmo. Mas essa parte, assim, não nos atentamos muito a isso, mas é uma coisa muito importante, muito interessante. E também, só que, apesar de ter isso, também todas as hélices foram submetidas a essa mesma perturbação. Claro que cada hélice pode reagir de uma maneira diferente a essa mesma perturbação, né? Então, realmente é um ponto a se ver e se melhorar para os próximos anos. Mas a nossa preocupação principalmente foi com o rolamento da gaveta ali, para não atrapalhar nesse empuxo, né? Mas, ok. Eu tenho uma perguntinha só, mas eu também como dica, né? Vocês escolheram lá o Selig 1210. Você falou que ele é mais eficiente. Mas, assim, o que você quer no seu avião? A gente muitas vezes fala em eficiência, por exemplo, um avião comercial seria um consumo mais baixo. Mas não é isso que a gente quer no aerodesign. Então, você pode me dizer assim sobre o objetivo do avião, né, versus a sua escolha do perfil? Não sei se isso pode explicar melhor que a eficiência poderia ser mais importante que outros parâmetros do perfil. Quando eu disse, eu relacionei com esse gráfico, que é a relação CLCD, que é a eficiência aerodinâmica decidido dessa razão. Então, nós notamos que foi mais importante. O coordenador da área de aerodinâmica pode também. Então, a gente ficou em dúvida entre usar dois perfis, o Selig 1210 e o 1223. O 1223, na sustentação, ele apresentou um pouco maior do que o 1210. Só que nós levamos em consideração que seria melhor, a parte de análise de desempenho do motor, levar em consideração que de 0 a 10 graus ali, o Selig 1210 apresenta melhor desempenho na eficiência aerodinâmica. Isso, não até pode, da escolha, mas você acha que vocês têm condições de fazer uma análise menos qualitativa, mais quantitativa? Você pega um dos perfis, faz a tua polar, faz a tua asa, né? Pega o 2D, faz uma asa 3D, pega a equação que você está usando de desempenho e roda ele. Então ele vai ter um CL máximo maior, então ele vai conseguir decolar, sair do chão com uma velocidade menor, só que ele gerou mais arrasto nessa corrida de decolagem. O outro é o contrário, ele gerou menos arrasto na corrida de decolagem, mas ele ele precisa mais velocidade para decolar. Então essa ponderação não é óbvia, qualitativamente é conflitante. É conflitante, Você não consegue só qualitativamente escolher, né? Aí é que entra a engenharia, né? Fazer conta. Eu faço uma conta e vocês mostram pra gente. Isso aí é uma dica que serve para vários pontos aí. Acho que você já tem mesmo com as formulações simples, claro que a gente consegue pelo menos justificar bem uma escolha disso aí, que é importante para o teu desempenho. Então, fica uma dica. Mas tá legal, o avião parece que tá bem construído e tal. Tem um leme bem grande, uma vertical bem grande, né? Mas não vai ter problema para o piloto é bom também. Eu só falar, o piloto que pilotou para mim desde o primeiro, né? O primeiro design faz pouco tempo, né? 1999, né?
Então, boa sorte para vocês. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.